Fala, torcedores, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do canal, pessoal. Tivemos agora há pouco Flamengo 1, Vasco 0, pela 28ª rodada do Brasileiro, e um clássico muito bom, como já era de se esperar, né? O Ramon Dias acertou o time do Vasco, o Tite chegou em 2 jogos, já deu uma outra cara ao elenco rubro-negro, né? Eu até falei que eu acho que o Sampaoli é um técnico fraco, mas agora está até vergonhoso para ele, porque se mostrou que é muito, muito fraco. O Tite, em 2 jogos, mudou completamente a cara do Flamengo. E olha que eu sou um daqueles que acham que o time do Flamengo faz corpo mole, derruba técnico, mas realmente a questão do Tite em relação ao Sampaoli chega a ser muito, muito superior. O jogo em si foi muito bom, Flamengo 1-0. Na minha opinião, qualquer resultado seria justo, vitória vascaína, empate, vitória do Flamengo. O Flamengo no primeiro tempo foi um jogo equilibrado, mas no finalzinho fez uma pressão muito forte, quase abriu o placar. No segundo tempo inverteu, o Vasco começou melhor, também deu uma pressãozinha, Verratti quase faz um gol de cabeça, e aí depois o jogo prosseguiu, já abriu 1-0 e foi até o final. Estamos aqui no nosso vídeo hoje, o Miguel, o vascaíno, para falar sobre a situação do Vasco, e o Eduardo, para falar da situação do Flamengo. Vamos colocar aqui rapidamente as estatísticas do jogo, só para ilustrar um pouco o que foi esse clássico de mais cedo. Chutes a gol, 30 10 para o Flamengo, 17 chutes a gol para o Vasco. O Vasco, inclusive, chutou mais a gol que o Flamengo. Chutes no gol, diretamente no gol. O Flamengo acertou 5, o Vasco acertou 7. Bolas na trave. O Flamengo colocou uma bola na trave e o Vasco colocou nenhuma bola na trave. Posse de bola, o Vasco, inclusive, teve mais posse de bola, 52% contra 47% do Flamengo. Impedimentos empatados em 1-1. Em relação à parte disciplinar, o Flamengo fez 10 faltas, o Vasco fez 15 faltas, o Flamengo tomou um cartãozinho e o Vasco tomou outro cartão amarelo. Vamos lá, Miguel. Vasco com essa derrota, infelizmente, volta ao Z4, né? Ainda continuo achando que o Vasco não vai ser rebaixado, tá? O Cruzeiro hoje venceu numa sorte impressionante, mas está jogando muito pior do que o Vasco, né? O Santos tomou uma goleada histórica hoje e, para mim, é candidatíssimo a ser rebaixado, porque, na minha opinião, dos que estão disputando o rebaixamento, o Vasco é o melhor de todos eles. Então, vamos lá, Miguel. Fala aí o que você acha da situação vascaína e também da questão do rebaixamento, né? Que está perseguindo o clube, o campeonato. Fala, boa noite, Robson, boa noite, Eduardo. Bom, cara, você passou aí as estatísticas do jogo, realmente foi um clássico bem disputado, um Flamengo e Vasco, inclusive, que a gente já não via assim há um bom tempo. A gente teve ali uma arbitragem que nesse jogo não foi um lance capital, tipo de um impedimento mal marcado, um pênalti mal marcado, realmente foi bola correndo, foi um jogo bem disputado, bem jogado pelas duas equipes, e o jogo foi decidido de uma forma que eu não achava. Eu achava ali que talvez para o lado do Flamengo, talvez o Arrascaeta poderia numa jogada individual resolver, o Verratti numa bola levantada na área cabecear, e acabou o gol saindo num chute com desvio, aquele chamado gol feio, que a gente chama no futebol, que acabou decretando o resultado do jogo. Quanto ao rebaixamento, cara, não me assusta, por enquanto, porque o torcedor vascaíno precisaria ser realmente muito fanático para esperar hoje uma vitória, até porque o Vasco jogou hoje contra um dos melhores elencos que a gente tem no Brasil, e a gente realmente viu que jogou muito bem. Então, o que leva a gente a ter uma esperança, porque os nossos próximos rivais, além de ser concorrentes direto, não são times que estão apresentando um tão bom futebol quanto o Vasco anda apresentando. Houve uma mudança da pressão, realmente o Ramon Dias está botando o time para pressionar mais, para buscar mais, para ficar
bem ali em cima mesmo do rival, sem dar muito campo para ele jogar, a não ser aqueles passes de o primeiro zagueiro para o segundo, para o lateral. Então, assim, eu achei o jogo muito bom, apesar do resultado ser negativo. E também vejo, cara, que dali da galera ali boto até do Cuiabá para baixo, cara. Hoje ali quem tá jogando melhor bola é o Vasco. Agora a gente vai numa sequência. A gente pega 3 concorrentes direto e é torcer para a gente poder continuar apresentando esse nível de jogo. E quanto a esse clássico em específico, cara, realmente jogão, jogo disputado. Pô, não teve aquele chamado apito amigo para lado nenhum, um jogo limpo, sem confusões, realmente um clássico como a gente não via há muito tempo. Segue daí, Tio Binho. Beleza. Eduardo, passando para você agora para falar um pouco do Flamengo. Eu fiquei, vamos dizer assim, encantado, tudo é uma exagerada. Encantado, tudo é uma exagerada. Mas eu fiquei muito impressionado com a qualidade do Payet e do Arrascaeta no primeiro tempo. O Payet antes do... Porque assim, parece que o Payet jogou até os 20, 25 e depois o Arrascaeta jogou dos 25 até terminar o jogo. Parece até que combinaram. Mas o Payet deixou o Peck na cara do gol toda hora, mais 2 ou 3 vezes que o Peck entrou na cara do gol. E o Rascaeta não deixou ninguém na cara do gol, mas hoje ele estava com a artilharia pesada. Vários chutes perigosos, pegando a bola, matando, virando, finalizando. Então hoje, essa dupla, eu fiquei sim, muito impressionado com a qualidade dele no primeiro tempo. O segundo tempo não foi tão assim, não. O segundo tempo já caiu. Mas no primeiro tempo, os dois jogaram muito. Falei, Eduardo, o Flamengo venceu, o Bragantino está vencendo, então quer dizer, o Flamengo ainda vai continuar em terceiro, porém a visão não é o Bragantino, a visão é o Botafogo. E o que era uma diferença de 14 pontos há pouco tempo atrás, 15 pontos, não sei. Hoje são 9 pontos para o líder Botafogo, faltando 11 jogos. O Flamengo tem chance ou não tem? Fala aí. Boa noite, galera. Boa noite, Miguel. Boa noite, Robson. Então, eu acredito no título do Flamengo, desde que jogue com vontade igual jogou hoje. Né? Se tivesse trocado lá o São Paulo há mais tempo, que os jogadores claramente estavam fazendo corpo mole, jogando de sacanagem, para falar bem objetivo. Se tivesse trocado também o São Paulo antes do jogo pelo menos do segundo jogo da Copa do Brasil e tivesse jogado com essa vontade aí, poderia ter sido campeão também. Né? Hoje a gente viu os jogadores correndo. Teve uma jogada era 50 minutos já no segundo tempo, né? Uma jogada que o jogador do Flamengo caiu, foi falta, ele levantou, já bateu correndo dentro da área ali. O outro jogador pegou, jogou para o lado e quase ali saiu outro gol. Né? Jogadas onde jogadores que não foram substituídos estavam correndo ainda no final do jogo. Né? Coisa que a gente não estava vendo antes. Né? Alguns erros de passe, né? Eu estava preocupado no início do jogo ali, mais ou menos, a metade do primeiro tempo, né? Só que, ao mesmo tempo, os caras iam atrás, corriam atrás. Pulgar sempre jogando muito, correndo muito ali, né? Batendo falta, né? Teve uma bola que desviou lá, teve uma que o Arrascaeta tá melhorando nas cobranças de falta. Não sei se está treinando. Nada, a barreira Ele do Vasco. acertou no pé da trave. Mas a Não, ele barreira tá do Vasco melhorando, porque ele não, a acertou barreira uma do dentro do Vasco que gol. abriu, cara. Não, beleza, A barreira do Vasco que mas é abriu. problema deles, pô. Aí é Mas problema deles. se Ou a eles visão não, que o cara se tá eles lá. não pulam, se eles não Então, pulam, mas aí beleza, o cara tá de frente ia pro bater na gol. barreira como sempre bate. Então, mas aí quem garante que ele não tentou bater ali naquela posição ali porque ele viu alguma coisa que a gente não tá vendo de lado? Que a gente vê o jogo de lado. Ele tá vendo de frente, o goleiro. Entendeu? Ele bateu ali. De qualquer forma, foi uma baixa altura, acertou no pé da trave, coisa que a gente não via. A gente só via bola na arquibancada. Né? Vamos ver se vai melhorar mesmo isso aí, que o Tite chegou agora. Não sei se o Arrascaeta já tinha batido uma falta contra o Atlético Mineiro, acertou dentro do gol. Mas, de qualquer forma, o Flamengo melhorou. Trocou treinador, ânimo novo.
né? Agora tem que ver se eles vão continuar jogando dessa forma ou se vão começar a boicotar o treinador de novo, como fizeram com os outros, vem fazendo sempre, né? Eu acredito que a reformulação que a gente quer, né, ela seja feita. A gente tem que ficar atento aí para já estão falando em renovar com o Felipe Luiz, cara. Até quando? Felipe Luiz já não aguentou jogar esse ano. Até então era para ele ter uma despedida ali até o Carioca, né? Mas já Mas, acho um absurdo do caramba. a história é essa, cara. É até o Né? E vão Carioca. querer, de repente, renovar com o Davi Luiz para ele ter essa despedida dele também. Né? Ele se machucou, não vai jogar mais esse ano, já era já para. Né? Acabou o contrato, não renova. Terminou, muito obrigado, valeu. Não devemos nada a você também, entendeu? Até porque eu não fico agradecendo muito esses caras, não, porque eles também deram muito prejuízo pra gente. Né? Conquistaram aí muita coisa, mas também, pô, deixaram de conquistar, fizeram a gente passar por muita decepção aí. Né? Eu tô até saindo do assunto do jogo, né? Já tô saindo do Não, tá assunto do jogo. tranquilo. Do assunto do jogo, eu deixa posso só- falar até muito rapidamente. Então Do fala aí, assunto fala do aí. jogo, eu fiquei feliz de ver o jogo. Fiquei feliz pra cacete de ver esse jogo. Um Flamengo e Vasco. Aí, quando eu tava ali para acabar o jogo, o Flamengo ganhando, né? Eu, pô, querendo ver se ia confirmar essa vitória mesmo. Aí eu tava pensando, pô, o Vasco não pode ser rebaixado, cara. Eu sou flamenguista, mas o Diego não pode ser rebaixado, meu irmão. Porra, o Flamengo joga contra o Bragantino no jogo, um lixo. Uma porcaria, sempre. Né? O Flamengo e Vasco nunca é uma porcaria. Entendeu? Um Flamengo e Botafogo, um Flamengo e Fluminense. E outra coisa, o Vasco rebaixado é -1 para botar pressão nesses dirigentes medíocres que a gente tem. Entendeu? O Fluminense, se for campeão da Libertadores, né? Já é pressão nas costas dos dirigentes do Flamengo. Tá vendo aí, ó? O Fluminense sem investimento quase nenhum, campeão, pô. Vocês, com a capacidade toda financeira que tem, não conseguiram fazer um trabalho aí de reformulação no elenco até hoje, né? Uma preparação, um planejamento decente, cara. Planejamento final do ano passado para cá foi medíocre, ridículo. Né? Mas eu acho importante o Vasco continuar, eu sendo flamenguista, quero ver Flamengo e Vasco, quero ver o Flamengo ter um rival ali que possa ser campeão brasileiro, né? Rival que eu digo é do Rio, né? O Botafogo. Se o Flamengo não conseguir ser campeão, que o Botafogo seja, né? Com certeza. Para chegar e falar lá, ó, campeão, somos campeões aí, ó. Os dirigentes, ó, vamos fazer alguma coisa para correr atrás. E os próprios jogadores também, entendeu? Para a rivalidade ajudar o Flamengo a crescer. O Gabigol parar de bater no pet. Tem que correr atrás, pô. Ganhou tem que ganhar mais, pô. Mas não é só isso, não. Como a gente tá com um probleminha técnico hoje, o Miguel pediu a palavra, vou passar rapidamente para ele. Mas não é só isso, não, cara. Eu falo isso desde que os clubes cariocas estavam ruins. Desde que Botafogo estava ruim, Fluminense estava ruim, o Vasco estava ruim. Claro que a zoação é legal. Óbvio que eu. Bem que na quarta vez, sei lá, terceira vez, eu nem zoei mais. Mas claro que a gente zoa quando os caras caem. Mas olhando para o nosso futebol, não é legal. Não é legal ter só o Flamengo forte. Não é legal só o Flamengo ganhar. Quer dizer, ganhar é legal sim. Mas Por assim. ter só Flamengo e Palmeiras, o Flamengo desandou e o Palmeiras também. Os dois desandaram, os dois estão lá no fundo do poço já agora. Vamos supor que o Flamengo não ganhe o Carioca, o brasileiro, desculpa. Hoje, né, a disputa é Botafogo e Bragantino, né, que é o primeiro e segundo colocado. Tudo bem que o Bragantino, coitado, é um outro nível. Você acha que o Bragantino vai aguentar 12 rodadas aí? Não, contando com essa de hoje? Eu tô pensando na Talvez, tabela. acredito que não ganha nem hoje. Eu tô pensando na tabela. Mas claro que é melhor, na minha opinião, o Botafogo ser campeão, porque ele é do nosso estado. Entendeu? As pessoas têm que entender que, primeiro, assim, a gente tinha que se dar, os dirigentes tinham que se dar bem primeiro, para depois ter a rivalidade de campo. Mas não, eles são torcedores, brigam fora de campo, deixam essa zona estrutural que é o nosso futebol, e os paulistas estão sempre lá, ó, estão sempre lá. Ó. O Santos agora que está nessa draga, mas os paulistas estão sempre lá. Porque, lógico, né, o Corinthians já caiu, o Palmeiras já caiu, eu sei disso. Mas eles estão sempre muito mais nivelados por cima do que a gente. Vou passar para o Miguel aqui, que a gente está com problema técnico, eu tenho que ligar o microfone dele, e ele pediu a palavra. Vamos lá, Miguel, fala aí.
Então, fazendo um adendo ao que você falou do Payet, eu acho que essa é a posição que ele tem que jogar. O Ramon Dias, nas outras oportunidades que ele entrou jogando, botou ele para jogar de ponta. Só que de ponta ele não rende, porque ele já não tem aquele fôlego que ele tinha quando ele era mais novo. Então o Vasco perde hoje uma das principais funções de ataque dele, que é essa bola ao fundo com o ponta, jogando com o Payet por ali. Porém, também não gostei da atuação do Paulinho por ali, porque eu acho que é um pedaço do campo que ele não domina muito bem. Então, eu acho que ali talvez seria um jogo para Marlon Gomes, para ir realmente jogando ali onde ele jogou hoje, mais por dentro, mais construindo o jogo, mais ficando mais livre da, da obrigatoriedade de marcação para realmente poder fazer o que ele fez durante muito bem o primeiro tempo. Bolas invertidas para o Lucas Piton, lançamentos bons tanto para o Gabriel Peck quanto para o próprio Paulinho, que acabou sendo utilizado numa posição que não é a dele. E eu arriscaria aí voltar o Vasco para um 4-4-2, para você poder ter Paulinho e Payet, cada um ali atuando onde melhor joga. E o Gabriel Peck, que corre mesmo, tá dando gás, essa temporada tá sendo a temporada dele, para ele fazer esse círculo em volta do Verratti e jogar junto com ele. Agora, sobre o que vocês também comentaram aí sobre a situação do futebol carioca, eu acho que deveria sim se ter uma união melhor. Olha, Miguelito. Não, é isso mesmo. Eu também acho, cara. Eu também acho que tem que ter rivalidade, não é questão de ser amigo para tomar chopp, mas tem que ser amigo para decidir as coisas. Pessoal, vou passar para o Eduardo para a gente começar já a finalizar o vídeo, tá? Eduardo, Flamengo, 9 pontos de distância. Tivemos hoje não, né? Tivemos hoje, né? O fim do jogo de ontem, que o Botafogo não conseguiu terminar. Até achei o Botafogo. Inclusive, eu nem sabia disso. É, eu fui ver lá no grupo, falei, não é possível, jogou hoje? Aí eu fui pesquisar aqui, eu vi, caramba, jogou mesmo, sem torcida, sem nada. O jogo ontem foi tava até tranquilo o Botafogo, né? Mas eu sabia que hoje não ia acontecer nada. Perdeu 2 pontos. Eu sabia que o Botafogo hoje não ia ganhar, não ia fazer um gol, porque eu sabia que ia ser 30 minutos, aquele, né? Aquele tesão quase zero. Eu sabia que ele ia ficar em 1-1. E é isso aí. Perder 2 pontos, hoje é 9. Se perder mais um jogo, o Flamengo ganhar, né, já cai para 6 e fica nessa brincadeira. Então, dá o seu final aí em relação ao momento do Flamengo, né? E se ele tem realmente chance de brigar por esse título, já que o Botafogo perdeu o ponto nessa rodada. Então, o Flamengo, ele é conhecido por crescer no momento decisivo, né? Crescer na reta final. Né? Muita gente até fala isso, né? Que o Flamengo... mas não estava bem, não sei o quê. 2009 foi assim. Perdeu, se eu não me engano, 3-0 para o Avaí em algum momento ali. Esse ano a gente perdeu de 3-0 para o Cuiabá também. Perdeu de 4-0 para o Bragantino. E agora a gente está aí, ó. Há 2 semanas atrás estavam dizendo que era impossível. Não tinha como. Enquanto a matemática disser que pode, o Flamengo tem totais condições de ser campeão. Só que hoje ele não depende só dele, ele depende do Botafogo. E eu estou excluindo o Bragantino. Ele depende dele e do Botafogo. O Botafogo perder e ele ganhar, o Flamengo ganhar. O Bragantino, acredito que não vai sustentar isso aí de ganhar, continuar ganhando, né, até a última rodada, do ponto que a gente está até lá, né? E aí, tirando aqui do foco aqui do Flamengo agora, eu vendo o jogo hoje, né, senti aquela emoção ali daquele Flamengo e Vasco das antigas ali, né? Do primeiro turno foi 4-0 o Flamengo, metade do jogo ele já estava indo embora, a torcida e tudo, não estava 4-1, né? Uhum. O Vasco não estava no momento bom, né? Eu acho que não estava com esse treinador ainda, né, Miguel? Não estava com esse treinador não, né? Esse treinador agora, esqueci o nome.
Ramon Dias. Ramon Dias, isso. Eu ia falar Ramon Dias, mas estava achando que estava errado. Mas o Ramon Dias, ele deu uma melhorada boa no Vasco. Pô, os caras conseguiram convencer o Payet. Eu tenho curiosidade de saber o que eles falaram pro Payet jogar aqui. O Flamengo tem 2 atacantes que custaram quase 200 milhões de reais. Hoje, se eu não me engano, eu estava conversando com o Miguel falou que o Vasco gastou isso, foi? Para montar o time, não foi? Mais ou menos, né? Pô, o Flamengo gastou isso no Gabigol e no Pedro. Eu não vou nem falar do Cebolinha. Também foi quase 100 milhões aí. Vou nem falar para não... Tá quase na hora de dormir daqui a pouco, eu não quero dormir triste. Para lembrar disso. Não quero ter pesadelo. Mas o Vasco, ele tem um time, cara, que não tem... Tá errado aquilo ali, aquela posição que ele tá na tabela, não tem nada a ver, mano, com o jeito que ele tá jogando. Entendeu? Hoje ele poderia ter ganho de 1-0, como o Flamengo ganhou de 1-0. Verdade. Né? Teve uma bola lá que teve uma finalização, a bola passou cruzada pelo Rossi, o jogador do Vasco finalizou, aí teve alguém que tirou em cima da linha quase ali. Né? A bola poderia ter entrado, como outras também, teve outras boas chances, né? Assim como o Flamengo também teve outras chances de fazer o gol, né? Mas foi um jogo muito bom de se ver, aberto e todo mundo correndo até o juiz apitar. Isso aí. Então, Flamengo e Vasco estão melhorando, estão evoluindo, né? Os jogadores do Vasco sempre tiveram, pelo pouco que eu vejo ali, sempre tiveram vontade, mas às vezes falta uma sorte de uma bola entrar. Os jogadores do Flamengo, porra, não tinham vontade, claramente jogando de má vontade, que eu acho uma sacanagem com o torcedor, uma covardia, mas parece que agora com o Tite, né, eles resolveram jogar bola. Então, beleza, filho. Muito obrigado, Eduardo. Vou passar para o Miguel só para ele se despedir, né? Como ele está com um problema técnico, eu vou ter que desligar o nosso microfone e ligar o dele. Só para despedir meu, Miguel, para a gente encerrar o vídeo, tá bom? Eduardo, obrigado aí pela participação. Vamos que vamos. Miguelito. Então, eu vou agradecendo aí a oportunidade de estar aqui participando com vocês. Respondendo a tua pergunta, Eduardo, o que convenceu o pai a vir é 1,5 milhão por mês na conta dele caindo. É isso que convenceu ele a vir. Robson, muito obrigado pelo convite, de ter participado aí, de estar mais uma vez aí junto contigo. Muito obrigado e uma ótima noite aí para vocês. Próxima rodada, o Flamengo pega o Grêmio lá no Sul e o Vasco em casa pega o Internacional. Tá bom? Obrigado aí, galera. Até a próxima. Vamos que vamos. Valeu, torcedores. Obrigado.